Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de filosofia, Filosofia de Bolso. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Guilherme, sou estudante de filosofia e nós estamos juntos aqui nesse canal, trazendo reflexões, filósofos, para uma maior reflexão sobre a realidade, sobre o mundo e sobre nós mesmos. Hoje eu queria trazer aqui para nós, eu já fiz alguns vídeos falando criticamente sobre a razão instrumental, sobre o pensamento técnico, sobre o pensar tecnológico, a partir da instrumentalização da vida e do próprio ser humano presente na nossa sociedade. E já teve um outro vídeo, se você não viu, dá uma conferida aqui. Eu tenho um vídeo falando sobre a técnica, a questão da técnica e de como o pensamento técnico influencia e influenciou e ainda influencia o nosso estudo, a nossa educação, principalmente se tratando de Brasil. Mas hoje eu queria trazer uma outra reflexão, partindo do mesmo ponto, razão instrumental, pensamento técnico e como isso afeta a nossa vida de trabalho. Isso mesmo, trabalho. Você trabalha? Ou já trabalhou? Se você trabalha, eu quero te trazer uma reflexão. Presta atenção. Talvez você já viveu isso no seu trabalho. Talvez não seja nesse trabalho atual, mas talvez você já viveu isso. Você já pensou muitas vezes como tantos e tantos trabalhos que nós temos hoje, ele é baseado naquela experiência das fábricas, da Revolução Industrial? Isso mesmo. Lá do século XVII, século XVIII. Por quê? O que valia naquele momento era a produção, o produzir, o fazer, o produzir, produzir para poder vender. Muito bem. Hoje, muitos dos nossos trabalhos na sociedade estão ainda pautados nisso, na produção, onde o que importa é você fazer, fazer, fazer e fazer. E essa reflexão que eu quero trazer. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes em certos trabalhos que nós vivemos é mais importante nós fazermos rápido para fazer mais? Nós temos que ser produtivo, é isso que nós pensamos todos os dias e muitas vezes nós escrevemos nas nossas redes sociais: bora para mais um dia, vamos ser produtivo. Mas quem disse que eu tenho que ser produtivo? A sociedade de mercado, o sistema que nós vivemos, que é um sistema capitalista. Então, muitas vezes nós temos que nos submeter a trabalhos da qual nós não nos encaixamos nem um pouco. Mas por quê? Porque nós precisamos do dinheiro. E essa submissão é uma submissão a uma maneira de pensar que muitas vezes nós não nos encaixamos. Então, muitas vezes em nossos trabalhos, em nossa vida profissional, se você trabalha numa loja, você tem que atender bem e você tem que atender muita gente. Você tem que atender muitos. Se você trabalha numa fábrica, você tem que fazer várias peças, muitas. Se você trabalha limpando, você tem que limpar bastante, muito, o mais rápido possível para limpar mais e mais. Sempre nessa escala, mais e mais e mais. Então, muitas vezes nós nos submetemos a esse pensamento, que é um pensamento técnico, da razão instrumental, aonde nesse trabalho onde nós nos submetemos, a humanidade ela é deixada de lado, ela é esquecida. Será que isso está certo? Será que a nossa vida, a vida do ser humano, é só produzir, produzir e produzir? Nós temos que realmente ser produtivos? O mais importante na nossa vida profissional, será que realmente é a quantidade do que nós fazemos? É mais importante fazer rápido para fazer mais do que fazer pouco
e fazer com qualidade? Será que o mais importante é eu atender muitas pessoas para atender mais e mais e mais? A quantidade, será que é mais importante do que se eu atender poucas pessoas com uma boa qualidade de atendimento? Muitas vezes, e a reflexão que eu deixo aqui, a nossa humanidade, ela é esquecida, ela é deixada de lado. E nós nos tornamos meros produtores de serviço, de bens de consumo, de produtos, e nós somos pagos, e muitas vezes nós somos mais bem pagos se nós somos capazes de fazer mais, de produzir mais, mais e mais. O que vale o ser humano? Ele vale o que ele produz? Ou ele vale pelo que ele é? Será que não é uma hora de nós mudarmos a maneira de pensar a vida profissional e pensarmos mais na qualidade do que na quantidade? Por que será que muitos de nós, jovens, não nos encaixamos no ambiente profissional, na vida profissional, porque exige de nós muito? Exige de nós apenas produzir e não sentir, e não ser, e não expressar aquilo que nós somos realmente. Pensa, reflita. Por isso que nós, no curso de Humanas, Filosofia, Sociologia, os jovens que são artistas voltados para a música, para a arte, para o teatro, muitas vezes nós não nos encaixamos nos trabalhos comuns da sociedade. Sabe por quê? Porque nós escolhemos refletir a vida, pensar as relações sociais, pensar antes de agir e não agir por impulso e não agir com a massa. Por isso que muitas vezes nós jovens, artistas, nós voltados às humanidades, aos cursos de humanas, história, filosofia, sociologia, ciências sociais, psicologia, muitas vezes não nos encaixamos nos trabalhos comuns da sociedade. Será que não é hora da sociedade repensar a vida profissional para essa nova geração? Ou nós vamos continuar exigindo de nós e das próximas gerações que produza cada vez mais, esquecendo profundamente de quem é e se concentrando apenas na produção, na quantidade de trabalho que eu posso e sou capaz de oferecer a essa empresa, a esse chefe, a esse patrão. Vamos refletir. A vida de trabalho, ela tem que realmente estar separada da nossa experiência profunda de ser humano, da nossa humanidade e daquilo que nós gostamos? Pensa, reflita, me conta aqui o que você acha disso. Hoje, você trabalha com algo que você gosta? Você também se sente pressionado no seu trabalho a produzir mais? Vamos pensar, vamos refletir. Me conta aqui e a gente vai conversando. Um abraço e até semana que vem.